A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Um momento maravilhoso, meus irmãos e irmãs de caminhada. Hoje, professor Joel vai nos trazer o entendimento da união entre a ciência e a religião. Vamos ouvir o professor Joel. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro, e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa que configura a relativa evolução pequena das sociedades que nos antecederam e também do excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à ignorância. Estas características atingiram tal magnitude que a ciência foi considerada pelos cientistas como separada das crenças religiosas. E as crenças religiosas adquiriram, ao longo da história, a prepotência do poder em tal magnitude que o catolicismo achavam-se no catolicismo os divinos representantes de Deus. Tanto que, quando, só para exemplificarmos uma data muito recente, aconteceu a instauração do tratado, da linha que marca o Tratado de Tordesilhas, o Papa, na Espanha, havia dividido o mundo em duas metades. Uma seria para os espanhóis e a outra para os portugueses. Percebam, pois, a simplicidade, que eu não vou chamar de ignorância, mas a simplicidade da crença das pessoas naquela época, que, achando-se representantes de Deus, pensavam que eram os senhores absolutos da terra. Mas isso é a história do Brasil. Porém, para que o Tratado de Tordesilhas acontecesse, foi necessário a participação intelectual daqueles que valeram-se dos recursos dos seus conhecimentos para dividirem a terra em duas metades. Se nós analisarmos o mundo no qual nós vivemos, iremos perceber que dia a dia nossos conhecimentos a respeito da vida vão aumentando cada vez mais. E sempre enxergamos razões de sobra para percebermos que dentro dos fatos é impossível admitir-se aquela teoria que era apresentada pelos materialistas, e ainda existem aqueles que nos dias atuais são também materialistas. Se a gente observar, nós vamos verificar a presença da ciência nas manifestações vitais, a presença do científico nas organizações estruturais de uma célula. Vamos enxergar a presença da ciência na constituição harmônica do nosso universo. Vamos percebendo que ninguém foi capaz de criar, digamos assim, a lei que chamamos de lei da gravitação universal, que foi formulada, pronunciada por Isaac Newton, e que configura a harmonia existente no universo. Se examinarmos o mundo vegetal, iremos perceber que o mesmo DNA que entra na constituição dos núcleos das células vegetais também se fazem presentes nas células humanas e nas células dos animais. Enxergamos a perfeição
por exemplo, de que uma célula, após atingir um certo tamanho em sua magnitude, necessita se dividir. Porque se a divisão não acontece, esta célula iria explodir. Então, enquanto a superfície da célula, a parte externa, cresce numa proporção ao quadrado de sua superfície, o volume da célula cresce numa magnitude dentro da proporção cúbica da mesma unidade usada para medir a superfície. E, portanto, chega um momento no crescimento celular em que existe a necessidade de verificar-se, ou melhor, de acontecer, a divisão da célula. Percebam, pois, em tudo, através do emprego da ciência, vamos identificando certas verdades relacionadas com a nossa vida, relacionada com a vida dos animais, relacionada com a existência das plantas. Inclusive os aspectos científicos profundos são empregados hoje para termos uma ideia a respeito da origem e da formação da Terra, dos astros e do Sol, onde Kardec empregou, inclusive, nas suas análises, a teoria de Laplace. Então percebam, meus irmãos, que os grandes pensadores, a partir de uma época não muito remota, já sabem do valor da ciência para explicar os aspectos relacionados com a manifestação da vida. Então entendam, estes e tantos outros conhecimentos do campo da física, da química, da geologia, da arqueologia, da paleontologia, todas estas ciências nos informam a respeito das verdades relacionadas com a criação de Deus na sua obra, que é o universo. E claro que a presença da ciência é que estabeleceu nessas criações a harmonia e as explicações que vamos conseguindo cada vez mais para interpretarmos os fatos relacionados com a vida na Terra, na Lua, nos outros astros, no universo, interpretações que ainda estão incompletas, porém todas elas pertencem ao âmbito do conhecimento divino. Percebam? Então Deus é um cientista, a inteligência suprema é a detentora de todos os conhecimentos, por mais que a gente pense estar se apropriando da ciência e separando-se do ente supremo que criou e concebeu todas essas coisas, nós não conseguiremos. Aliás, é pelo percurso deste caminho que os cientistas que primam por uma religiosidade estão descobrindo mais a presença de Deus através da ciência no universo onde ele existe e é onipresente. Então percebam, meus irmãos, que é necessário compreendermos que não tem mais sentido pensarmos que a religião precisa estar separada da ciência. Hoje nós sabemos que longos períodos foram necessários na interpretação dos dias de Deus, que são completamente diferentes dos dias do homem, onde cada dia representa um período de milhões e milhões de anos. Então percebam, realmente na medida em que usamos a ciência para interpretar a obra divina, que é o Criador de todas as coisas, nós vamos adquirindo as condições para notarmos a união da ciência com a religião. Existe, na verdade, a aliança sempre existiu da ciência com a religião. Na próxima vez faremos exposições ainda relacionadas com este tema. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.